Entendeu, Kevinho? Hein, Kevinho? Kevinho, tu tem que botar a cabeça pra funcionar. Você tem que, ó... Tem que aprender. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem que aprender o que a vida nos apresenta. Ô, gente, você tá estudando, Kevinho? Você estuda o quê? Estudo Hã? sobre as profissões da atualidade. Da profissão, exatamente. Olha aqui um maquinário. Isso aqui é isso, não é isso? Não, é isso aqui, essa daí, vamos lá, isso daí foi eu que desenvolvi essa bancada. Isso é uma bancada de teste, eu que desenhei e fabriquei. Essa daí, por incrível que pareça, foi a primeira que apareceu para você aí, essa daí eu desenvolvi ela em 20 dias, essa bancada inteira. Em 20 dias eu construí ela inteira. O que você tá colocando, o que você tem na sua cabeça, Kevin? O que você tem na sua cabeça? Você entendeu a cabeça dele aí? A cabeça, ó. Aí... Tem que bater palma, né? Tem que aplaudir. Vamos fazer que nem o Raul Gil, vamos aplaudir também a inteligência brasileira, gente. Brasileiro. Essa é uma bancada de calibração de medidor de vazão. E para fabricar um medidor de vazão, eu preciso montar uma bancada onde eu teste a confiança do equipamento. Como é que o equipamento vai medir? Volta ali aquela foto, aquela anterior, Kevinho. Volta, a anterior. Essa parte aqui é essa aqui, não é isso? Não. Não? É outra bancada já. Essa daí é uma bancada de medidor de vazão para calibração de medidor. Vamos supor, se você tivesse que calibrar esse medidor para saber se ele está medindo certo ou errado, você colocaria ele aqui no meio, aqui, entendeu? Aí quando a bomba ligar, a bomba vai passar água aqui, aí vai passar pelos padrões e vai dizer, olha, esse medidor está errando 0,3% de erro, 0,5%, 1%, 5%, 10%. Quando o cliente tira um medidor do processo dele e manda para a gente coloca numa linha como essa daí. E aí, quando chega lá na nossa empresa, nós avisamos o cliente, olha, seu medidor está errando 5%. Então, a qualidade do seu produto está 5% para... a gente vai dizer se é mais ou se é menos. Vai dizer, olha, o seu produto está errando 5%. Aí, às vezes, ele vai fazer a conta. 5% da minha essência da Coca-Cola que eu compro lá da Coca-Cola custa muito caro. Então, 5% disso, então, ajusta para mim o equipamento. Aí a gente ajusta e deixa ele zero, errando praticamente ali na faixa de 0,15%, 0,2% de erro. Uau! E agora a outra peça, essa. Essa é uma bancada de macro medidores. O que é macro medidores? São grandes, a bancada, a bomba está aqui, né? Ela manda a água, aqui coloca o medidor que vai ser calibrado. Aqui no meio dessas duas falanges. Ela abre aqui, né? Ela abre a linha, aí você insere o medidor aí e faz o teste na linha. Esse é para medidores grandes, né? Que nós somos um dos maiores laboratórios de vazão do país. Aí, acreditado, né? O que a gente faz? A gente faz calibração de medidor de vazão interno dentro do laboratório e tem os carros que viajam nas empresas. Todas as empresas, ela tem algumas empresas que não querem ficar sem o medidor dela. Fala, eu tenho uma disponibilidade de ficar sem o meu equipamento na linha de produção durante 3 horas. Aí você fornece o equipamento. Aí a gente vai lá, ele tira o equipamento e a gente calibra e ele devolve. Quando ele precisa de equipamento, a gente fornece também o equipamento. Isso, vocês fornecem. A gente tem uma sede também em Recife e uma no Paraná. A gente tem um ponto de apoio, né? A gente tem pontos de apoio. A gente criou alguns pontos de apoio para facilitar o deslocamento da nossa equipe, para o funcionário não precisar ficar viajando para Recife de carro até lá em Recife. Vamos andar 3 mil quilômetros. Blaster Controles. Isso. Aí ele não fica 3 dias rodando, ele chega, pega um avião, desce em Recife e lá tem toda uma estrutura para ele, carro, tudo, onde ele faz onde é feito o serviço lá, bem mais fácil. Laboratório de vazão e instrumentação industrial. Exato. E os principais serviços seriam tanto levar até a Blaster, isso, e como você também fornecer o equipamento para a própria empresa já ter esse controle deles, internos. Exatamente. A gente faz a calibração do instrumento, às vezes o equipamento fica muitos anos lá na linha calibrando, funcionando lá na área de produção, e às vezes ele vai para nós, a gente faz a calibração e a reforma estrutural desses equipamentos. O que é a reforma? Pegar ele lá, lixar ele todo, fazer toda a reforma dele, e aí quando ele chegar para o cliente fica lá como se fosse um novo, como se ele tivesse comprado um equipamento novo de novo. É o controle da qualidade, né? Exatamente. A medição de vazão, a empresa, a indústria tem que ter para o produto sair com o máximo de perfeição. Isso.
a entrega, né? Com qualidade. Exatamente. A entrega dele, vamos supor, um produto que é feito o serviço de calibração na nossa empresa, e ele garante o processo por anos, né? Vamos supor, se tem uma empresa que tem ISO 9000, você já ouviu falar disso? Explica o que é o ISO. Explica para quem está vendo a gente aqui na câmera do Clodovil o que é o ISO. A ISO 9000, ela garante a conformidade, né? Garante a conformidade do produto. O produto A hoje é melhor do que amanhã. Se você comprou hoje, amanhã você comprou o produto, não sai igual. Fala, pô, esse produto já foi melhor. Você já comprou algum produto que você já pegou nele e falou perdeu, assim... Aí você não é mais a mesma coisa. Esse produto já foi melhor. Então, se esse produto já foi melhor... Perdeu o controle da vazão. Perdeu o controle das dosagens dos produtos ali. Por isso que a gente... fala, quando a empresa tem um programa interno de ISO 9000, ISO 14000 e tal, então ela se preocupa com a qualidade dos produtos, porque ela investe na qualidade da empresa. Então ela tem um setor que fica preocupado, o medidor X está calibrado? Não, tem que mandar para uma empresa calibrar. Muitas vezes tá bom. Aí ela só está garantindo que o processo vai ser contínuo, entendeu? Tu, sou curumim, iê, vamos crescer, né? Pois é. Não tem como você viver e não ficar atento ao que acontece no mundo. Então, por exemplo, você tem uma perspectiva de oferecer o seu serviço e as suas invenções. Porque você é um grande também inventor, né? O pessoal fala que é o professor Pardal. Essa leitura que eu fiz quando você falou, eu criei essa máquina, eu criei esses recursos. Como é que surgem essas criações na sua cabeça? Mostra lá de novo, Kevinho. Aí, professor Pardal, esse tem um medidor de vazão tipo hipotâmetro, nós somos líderes do mercado. A gente somos o que mais vende no Brasil inteiro. Aí, como é que surge, né? Porque, tipo assim, como eu vou fabricando, tem que testar. Pô, nós testou. Dá para ficar melhor o equipamento? Dá. Como que fica melhor? Você pegando, desenvolvendo as bancadas. Essas bancadas não tem. Essas bancadas são projetos meus mesmo, entendeu? Se você um dia ver um projeto igual a esse, você fala assim... Essa peça não. Essa peça tem alguns fabricantes que fabricam iguais. Mas você tem também? Eu fabrico também essa peça também. Essa peça, o que seria aqui? Esse aqui seria um medidor de vazão. Um medidor de vazão eletromagnético. Como é que ele funciona? Ele não tem problema de sujeira. O líquido às vezes pode ter uma partícula, pode ter... Ele pode ter... O líquido que passa aqui dentro, se você olhar bem aqui, ó, se você olhar dentro, não tem. É uma passagem livre, tá vendo? Tá vendo que tem um metal lá dentro? Dois lados? Tem um metal de um lado. Aqui, isso, assim. Tem um metal do lado, tem o outro, tem um eletrodo, né? Aqui eu tenho duas bobinas eletromagnéticas. Duas bobinas, eu formo um campo magnético. Quando o líquido passa aqui dentro, tem que ser líquido condutivo. Tipo assim, se for um óleo, não mede. Certo. Aí se for água, qualquer líquido que conduz energia, aí o que acontece? Como esses dois eletrodos estão energizados, o que acontece? Quando ele passa, ele cria uma curva no sinal. Aí isso é que faz a medição de vazão. E é muito preciso. Isso tem muito a ver com física, com química, alguma coisa? Tem. Eu fugia dessas aulas. Fugia dessas aulas? Professor Pardal fugia. Entendeu? Então. E aí? Mas agora eu me interessei. Esse medidor é incrível, porque ele tem duas bobinas e o eletrodo, né? Aí os eletrodos ele faz uma medição, ele forma um campo magnético. Você já deve ter ouvido falar em campo magnético. Então ele cria um campo magnético. Através desse campo magnético, ele consegue... ele cria uma microvolts. E aí, através do microvolts, a eletrônica processa esses sinais, se filtra os sinais, e aí filtra os sinais e mostra para você uma vazão. Isso com medição de 0,25% de erro. Imagina você medindo 100 mil litros de água com 0,25% de erro, para mais ou para menos. Isso é utilizado nas usinas de açúcar e álcool. Como foi que você se interessou com foco para esse assunto? Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos, 18 anos. Eu tinha 18 anos quando eu entrei nessa empresa para trabalhar de ajudante geral. O que eu ia fazer lá? Chegava os equipamentos para manutenção,
eu só desmontava e tinha o rapaz que fazia as manutenção. E eu só observava como é que era, como é que não era e tal. Aí porque, pessoal, isso aqui é tecnologia. Na época era muito caro, né? Um equipamento desse custava 50 mil reais, né? Hoje custa 6, 7 mil reais, entendeu? Então, quer dizer, na época tinha muito menos gente, entendeu? Fazendo esse negócio. E aí, tipo assim, isso aqui é muito caro, não sei o que, toma cuidado com o equipamento e tal. Não, mas por que um negocinho que é só um ferro, um plástico, custa tão caro, né? E aí a gente foi analisando caso a caso e desenvolvendo. Então vamos pontuar assim o segmento. A Blaster atua e esses serviços e produtos são procurados. Essa vastidão de assuntos que você pontuou. Quais são as empresas, as indústrias que procuram esse produto? Vamos começar com uma que a maioria do pessoal usa todo dia, né? Usina de açúcar e álcool. Uhum. Então, um álcool que vende num posto de gasolina utiliza um medidor de vazão eletromagnético no processamento do álcool. Não quando o álcool já está pronto, porque quando o álcool já está pronto, ele não é mais condutivo, aí já não é mais ele, aí é um medidor de vazão tipo turbina, que é um medidor que tem uma turbina interna, porque ele não conduz energia. Se ele não conduz energia, o eletromagnético não mede. Tá, aí estamos na gasolina, já falamos do refrigerante, isso. Já falamos... Aí a usina de álcool. O açúcar você usa, quase todo mundo usa todo dia na casa deles, entendeu? Então precisa de um medidor de vazão. Aí se nós for para uma área de cosmético, né? Na área de cosmético, um perfume precisa de os medidores para poder... Isso, tudo precisa da calibração. Do medidor para medir. Aí a empresa que trata a água te entrega a água. Um refrigerante que você toma, uma água mineral, o cara que tem um poço lá de água mineral lá, ele precisa tirar a água, ele mede quanto de água tá tirando para poder informar para o governo quanto tá tirando. Como é que foi esse processo de validação pelo Inmetro? Esse é um processo que Como é que foi? Porque você é um agarrido por esse assunto e aí vai uma validade. Tipo, o que você está falando realmente condiz e tem uma validação da Inmetro. Como é que aconteceu isso? Tinha alguns clientes que pediam o certificado, né? Hoje em dia, muita gente ainda é leigo nesse segmento ainda, de comprar um equipamento e saber, eu quero uma calibração, mas uma calibração acreditada ou rastreada. Aí aquelas grandes empresas falam, não, eu quero acreditada, entendeu? Aí Qual a diferença, acreditada e rastreada? A rastreada é o seguinte, eu tenho as bancadas, eu desenvolvo as bancadas, e aí eu testo o equipamento lá e faço um certificado lá que o equipamento está medindo 100%, certo? Mas não foi verificada por um órgão competente, que é o Inmetro, entendeu? Não foi verificada. Tipo assim, tem muitas empresas que têm... E vocês têm essa validação. Isso. Aí o que acontece? A gente buscou essa validação. E com um pouco de dificuldade... Vamos aplaudir. Com um pouco de dificuldade que a gente teve nessa parte da validação, a gente procurou um parceiro nosso, né? Um parceiro, um amigo. Eu contando pra ele a minha história e tal. E aí eu falei pra ele que a vontade que eu tinha era de ter um laboratório diferenciado dos outros. Qual é o nome desse amigo? Rodoval. Olha aí, o Lorival encontrou o Rodoval. Mas é amigo mesmo, não é? É. Olha, uma dupla. Aí fala, olha, vamos. Só a dupla sertaneja. Não, gente, tem muita gente que a gente tem que tirar o chapéu, que a gente tem que aplaudir e que não necessariamente tá cantando, tá fazendo arte, tá fazendo coisas que a gente realmente tem que valorizar. É o Lorival e o... Rodoval. O Rodoval. Um abraço, Rodoval. Quero te conhecer também. Aí eu falei pra ele do que eu queria fazer e tal. Ele tinha um laboratório na época também já acreditado. Olha só, concorrente. Aí eu falei, ele não vai me ajudar não. Ele já tem um laboratório lá, ele quer ser sozinho no mercado, né? Infelizmente, muita gente pensa assim. Só que o range dele de vazão era muito pequeno, era 0,30 metros cúbicos. E o que eu tava buscando era muito mais do que isso, entendeu? Só pra você ter uma ideia, o dele é 30 metros cúbicos, o meu é 650 metros cúbicos. O meu é 22 vezes maior do que o dele, entendeu? Aí ele olhou, falou, e tal, vou te ajudar e tal. E aí começou esse processo. Com 1 ano, mais ou menos, a gente já deu entrada em toda a documentação do Inmetro.
Aí o pessoal da CEGEC avaliaram os documentos, mandaram os auditores na empresa, eles auditaram todas as partes de entrada de material, saída de material, como é que a gente controla a entrada do material, como é que controla a saída do material, porque às vezes você manda um medidor, um item que você compra da sua residência, você manda na garantia para consertar, alguém tem que receber, e alguém tem que guardar esse equipamento, e alguém tem que consertar, e depois devolver para o cliente. Como é que você controla esse fluxo? Foi exatamente o que aconteceu na nossa empresa. Teve uma auditoria toda nessa parte de documentação. Entrada, saída de material, como é que eu controlava também até mesmo... quem tem acesso a essa informação? Se um concorrente tem acesso a essa informação, um cliente tem acesso, se alguém visitar a nossa empresa, como é que eu sei que esse equipamento aqui... o equipamento da Mara está na Blaster. Não, ninguém vai saber, porque a gente não coloca o nome do cliente no equipamento. Quando o equipamento chega na empresa, ele só recebe um número. Aí, através desse número, a gente faz o rastreio do que esse equipamento precisa ser feito, entendeu? Se alguém vê esse equipamento lá, nunca vai saber de quem é. Aí a gente fez todo um processo interno e tal, e passamos pelas validações, e a gente foi carimbado lá. Você sabia exatamente aonde você queria chegar. Exatamente. Só não tinha condição. Quando eu comecei, eu não tinha condições. Eu peguei dinheiro de agiota emprestado, e a agiota batia na minha porta cobrando, e tal, queria os juros e tal, e às vezes eu não tinha com que pagar. Já estava com o nome sujo e tal, porque o desenvolvimento de produto custa muito caro. Poucas pessoas desenvolvem produto no país, entendeu? Porque não tem nenhum incentivo. E tipo assim, eu cheguei a sujar meu nome 2 vezes. Pegando dinheiro, pagando tornearia, pagando desenvolvimento de material e tal, até fazer um negócio circular. Pra muita gente, ninguém vai saber o que é isso. Tipo assim, a dificuldade de você produzir e tal. E você acreditava? Minha fábrica era uma paredinha de madeira e uma telhadinha de brasilite e uma furadeira, entendeu? E aí a gente fez virar um negócio gigante, onde o Brasil inteiro possui equipamento. Quase todas as fábricas no Brasil, ou elas conhecem o nosso equipamento, ou tem equipamento nosso. Vamos